que ninguém os engane, hein? Alguém sabe o que é engano? É óbvio isso, mas você sabe o que é ser engano? Alguém já foi enganado aqui na vida? Levanta a mão aí. Ah, caramba, nem todos? Nunca foi enganado? Mentira, você nunca foi enganado. Brincadeira. Mas todos nós já fomos enganados um dia, né? Por mais que isso seja natural, espiritualmente existe um engano no qual o diabo ele quer colocar na nossa mente, no nosso coração, um engano, que isso pode nos levar para um mau caminho. Aliás, engano significa desviar do caminho reto, a gente viu isso semana passada, e isso é o que o diabo quer fazer. Não necessariamente, ele não quer te matar de vez, porque se ele te matar a mim e a você agora, a gente sobe direto. Só que se ele nos engana, e a gente vai morrer só lá no fim, ele pode roubar de nós a nossa salvação. Sério, Guilherme? Sério. Você vai entender isso hoje. Mas olha só, vencendo o espírito do engano. Diga, eu estou vencendo o espírito do engano. Declara já pela fé. Já declara pela fé já. Em nome de Jesus. Nós não seremos enganados. Né? Sim ou não? Aleluia. Não seremos enganados. Vamos rever aqui, ó. Jesus nos deixou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. Por isso devemos estar sempre prontos para combater toda mentira. Isso parece simples, mas veja bem, o Espírito Santo é uma pessoa que foi deixada para nós. Jesus disse, eu vos deixarei outro consolador. A palavra outro ali não é outro diferente, mas outro igual. A palavra halos do grego, que é alguém semelhante, que age de conformidade com que como Jesus agia. Na verdade, ele até disse, né? Ele não falará nada de si mesmo, mas vai fazer vocês lembrados de tudo que eu já disse a vocês. Jesus tinha dito um monte de coisa, então o Espírito Santo vem e nos lembra. O Espírito Santo ele nos guia a toda a verdade. Ele é o nosso ajudador. Então, não é tão simples quanto parece ser. Beleza, eu tenho o Espírito Santo, mas e aí? Você lê lá, o Espírito Santo ele é um espírito de poder, o espírito da graça. No Espírito Santo nós temos a lei da vida, né? No Espírito Santo nós temos alguém que sonda o coração e a mente de Deus. É isso que Paulo diz lá, nós temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? O Espírito Santo. Está entendendo? Quem é o Espírito Santo? Então nós temos essa pessoa. Fica parado não. Então vamos rever aqui alguns textos. 2 Coríntios 10, 6 diz, estaremos prontos para punir todo ato de desobediência quando? Uma vez completa a obediência de vocês. Então vamos lá, semana passada a gente viu. Hoje a gente está respondendo, como vencer o espírito do engano? Me sujeitando à verdade. Outro texto aqui, ó, Tiago 4, 7, eu disse semana passada que foi Pedro quem disse isso, mas na verdade foi Tiago. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Está vendo que tem uma ordem? Primeiro eu me submeto, e aí então eu posso resistir, e aí ele começa a fugir. Não é o contrário. Eu não vou resistir primeiro, né? Vou resistir aqui na minha força, quando acabar a minha força eu busco em Deus, até lá você vai ser destruído. Entende? Até lá ele já te pegou, já jogou um laço no seu pé, já puxou, você já caiu de cara no chão. Mas antes disso eu me fortaleço, é o que está aqui em Efésios. Ó. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então tem uma cilada, ele está colocando uma cilada na sua vida, né? Ele vai colocando aquelas coisas, só que se você está fortalecido nele e com a armadura dele, toda a armadura, né? Esse é um detalhe interessante, também importante, com toda a armadura de Deus, e aí você pode ficar firme e resistir. Como é que eu vou ficar firme e resistir? Na força do Senhor e com toda a sua armadura. Você pode dizer, na força do Senhor e com toda a sua armadura. Isso aí. Outro detalhe interessante que eu peguei hoje, mais cedo, essa parte aqui, ó, vistam-se. Vestir-se, está lá em Efésios 4, ele fala também, se despir do velho homem e se revestir do novo homem,
Então, na Bíblia, quando a gente vê a Bíblia falando sobre vestes, isso a gente consegue associar com o comportamento e a condição humana do homem. Ele fala, tirem o velho e revistam-se do novo. Então, está falando de uma vida com comportamento segundo a verdade. Lá em Efésios ele diz, do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade procedente da verdade. Então fala de um comportamento na palavra, um comportamento de alguém que é santo, de alguém que é filho de Deus. Não mais de uma velha criatura, mas agora de uma nova criatura. Sabe o que eu lembrei também? Jovens, vocês têm vencido o maligno. Têm vencido o engano. Que os jovens digam amém. Só os jovens disseram amém mesmo. Cadê os? Que isso? Gente, presta atenção. Nós somos todos jovens. É verdade, porque diz que nós somos novas criaturas. O que é novo, não é velho. Sim ou não? Então que os jovens digam amém. Amém. Glória a Deus. E nós temos vencido o maligno, entende? Ele disse lá, escreveu, vocês são fortes, têm vencido o maligno. Podemos colocar que nós temos vencido o engano, sim ou não? Sim. Aleluia! Efésios 4:27. E não deem lugar ao diabo. Hoje também eu parei nisso aqui. Coloquei lá, parei, fiquei assim, lugar. O que é dar lugar ao diabo? Não é só, claro que o diabo é um espírito, mas espiritualmente ele tenta tomar lugar na nossa vida. Agora então, presta atenção. Quando damos lugar ao diabo, isso é delicado. Isso é delicado e é um processo. Só que sabe aquilo que a gente omite, aquilo que a gente concorda e tipo assim, só deixa. Isso é uma forma de dar lugar ao diabo. Por exemplo, um filme, vamos colocar um filme, onde tem lá 2 homens ou 2 mulheres que se relacionam, que tem um relacionamento íntimo. E a gente assiste aquilo e de bom grado aceitamos. Isso é dar lugar ao diabo. Um filme ou uma série onde o ladrão está sempre vencendo. E a gente está aceitando aquilo e achando legal. A gente está dando lugar ao diabo. Sabe onde... uma coisa que até me pega, né? Filme de terror. Adoro filme de terror, filme de espírito. Mas, entenda, isso é dar lugar ao diabo. Você está ali vendo o espírito, né? Saiu o outro filme aí, que eu até quero assistir, mas eu acho que não vai dar, porque agora eu entendi isso, né? Aquele filme, a Freira. Já viram uma freira? Tem lá a freira que é demoniada. Nossa, eu achei muito legal o filme. Desculpa, tá, gente? Eu estou confessando um pecado aqui. Mas, cara, entende que isso entrando na minha casa, eu estou dando um lugar para um espírito maligno na minha casa. Então, nós temos que entender, andar segundo a verdade. Agora eu não vou poder mais assistir? Não, tem tanto filme bom, cara. Tanto filme que a gente pode olhar, selecionar, ver lá a sinopse, ver os comentários. Ver até, de repente você vê o spoiler do filme, mas e daí? Se o filme é bom, eu mesmo tenho filme, aquelas Crônicas de Nárnia. Já assisti umas 4 vezes, eu acho. Já sei tudo que vai acontecer, mas o filme é tão bom, né? Que você vai assistindo. Tem outros, né? Outros que não vou falar de gênero agora, mas outros filmes muito bons que dá para você assistir um monte de vez e que não tem nenhuma ideologia de gênero, não tem um monte de morte, não tem demônio, não tem nada que você dê lugar ao diabo. Entende? Nós precisamos estar atentos a isso, porque podemos estar dando lugar ao diabo e nem estamos percebendo. Isso é engano entrando na nossa vida. E como eu disse semana passada, ele lança uma pequena semente, uma sementinha de nada assim, que cai. Bom, entrou na minha casa, eu estou já há um monte de tempo naquilo, e aí vai dar resultado só lá, não sei quantos anos depois. E já vai só dando corda. Ele vai só... Hoje, né, os pipeiros estão com aquele carretel grandão, né, Luca?
carretelzão desse tamanho. O diabo tem um do tamanho do universo, filho. Ele vai só dando corda, só descarregando. Quando você vê, ele puxa, a sua vida toda vai para o ralo, entende? Então, ele não tem problema de deixar. Até ele deixa. Ele viu o que deu, então ele deixa. Então, nós precisamos estar atentos, olha só. Não dar lugar ao diabo. Entenderam isso? Em nome de Jesus, vamos nesse processo aí de santificação. Atos 13, de 4 a 12, aqui a gente vai ver uma história bem legal de Paulo e Barnabé, de como vencer o espírito do engano. Presta atenção. Primeira coisa, enviados pelo Espírito Santo. Se a gente for ver os textos anteriores, diz que na igreja existiam mestres, profetas, e eles estavam reunidos orando e jejuando, e aí o Espírito Santo falou, separai para mim agora Saulo e Barnabé, para uma missão que eu tenho para eles. E aí depois o versículo diz, enviados pelo Espírito Santo. Então, primeira coisa, nós temos um comissionamento do Espírito Santo, de falar a verdade, de pregar a palavra, de andar no Evangelho. É isso aí, amém, em nome de Jesus. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Então já pega essas duas partes. Enviados pelo Espírito Santo, proclamaram a palavra de Deus. Nós somos enviados pelo Espírito Santo para proclamar a palavra de Deus, que é a verdade, que liberta. Amém? Que pode combater o engano. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus. Olha o nome do homem, filho de Jesus. Olha o engano. Que praticava magia e era falso profeta. Chegaram a Pafos e ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus. Bar-Jesus significa filho de Jesus, tá? Mas o nome dele tem uma outra interpretação, a gente vai ver no texto. Que praticava magia e era falso profeta. Pensando que a história vai ficando mais interessante ainda. E ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, aliás, procônsul não é um nome, tá, gente? Se você está procurando nome para o filho aí, esquece esse nome, tira esse cavalinho da chuva. Procônsul significa governador, tá? Ou administrador, ou até prefeito. Mas então, diz que o procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Olha só, a Bíblia, em nenhum momento, ela dá um detalhe insignificante. Sendo homem culto, ou sendo um homem inteligente. Ou seja, um sinal de alguém que é inteligente é procurar ouvir a verdade. Que os inteligentes digam amém. Ó, isso aí, pastor. Amém! Os inteligentes procuram sempre ouvir a verdade. Porque, olha só, o cara era assessor do governador. Então, ele era um falso profeta. Como ele era um falso profeta e fazia magia, provavelmente ele falava coisas para procônsul. Daqui a pouco a gente vai ver, a gente vai entender que ele fazia mesmo isso. Mas ele falava, ele dava profecias, ele fazia sinais, fazia as magiquinhas dele lá, para enganar o homem. Só que o homem era inteligente, ele procurou ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, essa é a interpretação do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o governador. Você entendeu? Por que ele tentou desviar? Porque ele tinha acesso ao governador, ele tinha esse acesso ao coração do governador, do procônsul. Ele tinha ele era assessor e ele aproveitava, né? Como era um falso profeta e o diabo não é bobo, ele vai pegar toda a oportunidade que ele tem na sua vida de colocar um engano. Então ele colocou lá esse mágico na vida desse governador para enganar. Aliás, o diabo pega os cabeças, né? Ele vai nos cabeças. A gente vê, infelizmente, o governador do nosso país aí, né? Que é envolvido lá com magia, com macumba. Eu não vou entrar em detalhe, você sabe disso. Mas, entendeu? Como ele é o presidente, né? Infelizmente, né? Queria que fosse só, mas beleza. Então, ele
está lá, envolvido com esse monte de coisa falcatrua aí do inferno, entende? O diabo foi logo. Então, ele, estando enganado, pode influenciar uma nação, como já influencia, a gente também sabe disso, e está aí, né? Caminhando a passos largos para o engano e para o inferno. Por isso que nós devemos nos posicionar, porque, como eu disse semana passada, nós temos a verdade. A verdade está com a igreja, a gente viu, né? Paulo escrevendo a Timóteo, igreja, que é a igreja do Deus vivo, fundamento e baluarte da verdade. Nós somos os detentores da... Olha aí, isso é responsabilidade, hein? Nós, a igreja, somos os detentores da verdade verdadeira. A verdade com V maiúsculo. Jesus está na igreja, nós somos o corpo de Cristo. Por isso nós temos a verdade. Por isso nós, como igreja, nós podemos combater a mentira, porque nós temos a verdade. Somos cheios do Espírito Santo, temos a força e a capacitação dele e a armadura dele. Aleluia. Glória a Deus! Ele fez o quê? Ele opôs-se a Saulo e Barnabé e tentava desviar da fé. Desviar da fé. Lembra semana passada? Engano significa desviar da verdade. Agora olha só. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Pega aí, ó. Olhou firmemente para ele e disse. Aqui Paulo está usando a arma de ataque da armadura. A espada, que é a palavra de Deus. Então ele disse. É assim que a gente combate a mentira. Com a verdade que a gente fala. Então olha só. Então Paulo, cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, cheio do Espírito Santo. Olhou firmemente e olha o que ele disse. Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade, engano e iniquidade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Entende? Como é que a gente combate a mentira? Cheio do Espírito Santo e falando, usando a palavra. Estão criando um negócio contra mim. Você não tem que temer, você tem que usar a palavra. Uma espada. A Bíblia diz que na boca de Jesus tem uma espada afiada. Eita, nós. É a mesma espada que está na sua boca e na minha, nossa língua. Que, como diz Salomão, tem poder para a morte e tem poder para a vida. E aí ele continua, né? Vai desfrutar do seu fruto quem bem a utiliza. Ou seja, se eu mal utilizo a minha língua, quem vai ser prejudicado vai ser eu. Mas se eu bem a utilizo, eu vou ser bem... vou passar bem, né? Vou ser beneficiado, boa. Vou ser beneficiado. Então, ele olhou e usou logo a palavra. Denunciou. Talvez o procônsul nem se ligasse nisso, que ele era um enganador, mas ele apontou e disse logo, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter? Perverter é você tirar uma coisa do lugar e colocar outra. Assim como Judas escreveu lá, alguns que estavam se intrometendo no meio da igreja e pervertendo a graça de Deus em libertinagem. Olha só, então eles estavam pervertendo, assim como Paulo também descreveu aos Gálatas, alguns que também estavam se metendo no meio da igreja e queriam perverter a palavra de Cristo, queriam trazer de volta a lei, né, os mandamentos, a circuncisão, e eles estavam tentando tirar Cristo do centro e colocando as obras do homem no centro, o que tem que ser o contrário. Cristo é o centro de tudo que há. A gente cantou, né? Isso é verdadeiro. Quando é que você vai parar de perverter? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do dia, do sol, durante algum tempo. Não é para sempre, tá? Porque a Bíblia também diz que não é a ira do Senhor que dura eternamente, mas a sua misericórdia. A ira do Senhor dura por um momento, mas para sempre a sua misericórdia. Alguém diga amém para isso. Durante algum tempo. Imediatamente,
vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava a quem o guiasse pela mão. Procônsul, vendo o que havia acontecido, o que aconteceu? Creu. Profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Olha aí, entendeu? Sinal. Ele denunciou o espírito do engano, denunciou a pessoa do engano, e aí quem estava vendo, que estava ouvindo a palavra de Deus, creu. Ele falou, caramba, olha o ensino do Senhor, olha a verdade. E aí ele foi liberto. Quem está comigo? Pegou a ordem? Você é cheio do Espírito Santo, você combate o espírito do engano, você expulsa a mentira, e aí se tem algum descrente perto de você, que sempre tem, né? Graças a Deus sempre tem uns descrentes, sempre estão perto de nós, ele vai acabar crendo e vai se converter ao Senhor. Pega essa profecia em nome de Jesus. Quando você denunciar o engano, os incrédulos crerão no Senhor. Em nome de Jesus. Então anota, olha só. Eu preciso estar sempre cheio do Espírito Santo para combater o espírito do engano. Sem estar cheio do Espírito, eu vou perder. Como eu disse semana passada, né? Na minha força eu vou atrair o demônio. Olha aí. Mas na força do Senhor, eu vou botar ele para correr. Até dei um exemplo, né? Na minha força, antigamente, eu bati o tambor lá, e bum, demônio aparecia, né? O herê saía passando bolo na cara dos outros, Exu caveira, não sei o quê, e vinham os demônios, né? Era assim que acontecia, tá, gente? Só para você imaginar um contexto, era uma roda, tinha um troçozinho no meio assim, tinha os tambores aqui, a gente tocava e ficava as mães de santo dançando em volta, de repente baixava a pomba que gira, ou a pomba gira, né? Os demônios. Aliás, é tudo espírito de engano, tá, gente? Tem um nome, pomba gira, Zé Pilintra, Exu Caveira, Exu Mirim, Herê, Oxóssi, um monte, né? Que agora eu não me lembro todos os nomes, mas é tudo espírito de engano. Tudo para enganar, tá? Não é o espírito da prostituição, é para enganar e levar você né? Que nem dizia a música lá, que tamanduá quer te abraçar, quer te levar para o inferno. Que música é essa? Não posso dizer porque é do mundo, não quero escandalizar ninguém, mas eu não escuto mais, tá, gente? Em nome de Jesus, isso aí era a minha infância, quando era menor. Pensava como menino, agora eu penso que nem gente grande. Então, que ele quer abraçar e levar. Como é que é isso? Te enganando. Quer te enganar. Mas como é que a gente faz? Estar cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é um processo contínuo da minha vida e da sua. É todo dia. O enchimento de hoje, você está sendo cheio aqui do Senhor. Pela palavra, pelos louvores, hinos e salmos ao Senhor. Legal, foi cheio. Agora, vai para casa cheio. Durante o dia, vai acontecendo podemos dizer, um esvaziamento, mas vocês têm que estar sempre sendo cheio. Por quê? Porque senão, é como a gente se alimentar agora, que nem o pastor comentou aqui, né? 40 dias, o profeta foi lá alimentado e deu por 40 dias. Só que, no nosso caso, são 40 dias se enchendo do Espírito Santo. Pegou? Olha, eu gostei dessa, hein? São 40 dias me enchendo. E aí depois vem outros 40 dias e eu continuo me enchendo. Até o fim. E quando chegar ao fim, nós estaremos na plenitude de Cristo. A varonilidade perfeita. Mas até lá, é enchimento o tempo todo. Que nem o Salomão disse também, né? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia, mais até ser dia perfeito. O dia perfeito é o dia da glória. O dia que ele voltar. Quem está ansioso por esse dia? Ô, glória! Volta, Jesus! Então, olha só, 1 João 2, 18 ao 26, aqui também fala do espírito do anticristo e como nós combatemos ele, como nós vencemos. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos.
Interessante isso, né? Como eu falei aqui na semana passada também, que é do meio da igreja mesmo que surgem os enganados e que vão tentar enganar o povo de Deus. Não seremos nós, amém, gente? Amém. Ainda que saia do nosso meio, porque isso tem probabilidade de acontecer. Que não seja, né, pastor, em nome de Jesus, mas pode acontecer, pode, tá? Amarrado não amarrado aqui, né, porque se ficar amarrado aqui, vai sair daqui, amarrado lá fora. Então, mas pode acontecer, tá? Se aconteceu na igreja de que Paulo pastoreava, a igreja que Timóteo, na igreja de João, olha assim, quem somos nós perto de João, né? Que foi o maior de todos os profetas, de todos. Na verdade, nós somos maiores que ele, né? Eu estou aqui menosprezando a gente, né? Todo aquele que vir a crer depois, Jesus disse, né? O menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Mas, de qualquer forma, está dito aqui, ó, que do meio dele saiu os enganadores, os anticristos. Mas vocês têm uma unção, olha aí, isso é para nós, que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Laragabachô. Então, nós temos uma unção que procede dele. A força dele, o fortalecimento dele, a armadura dele, a unção dele, aleluia, que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Ô, glória, olha só, muito interessante isso aqui. Ele não estava escrevendo porque não conheciam a verdade. Eu estou trazendo isso aqui lembrado a vocês, não porque vocês não conhecem, pelo contrário, porque vocês conhecem a verdade. E um detalhe interessante na vida do apóstolo Pedro é que ele escreve o seguinte, olha só, vou ler para você. Está em 2 Pedro, versículo 15. Mas, da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, olha que forte, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ele está falando da lembrança da verdade, lembrança do que Jesus falou, lembrança de que o Espírito Santo está conosco. Então ele fala, mesmo depois da minha partida, caramba, olha só a força da convicção que Pedro tinha. Mesmo depois da minha partida, eu vou me esforçar para que vocês conservem a lembrança de tudo. Então ele diz, não porque vocês não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso? Agora pega essa. Senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Agora, olha só o paralelo que temos disso. O anticristo, ele é órfão, ok? Ele nega a paternidade e a filiação. Nós temos um espírito que clama, Abba, Pai. Pegou? Pegou porque é anti? Porque esse nega, esse assume, afirma que Jesus é o Cristo, que nós somos os seus filhos, e Deus é o nosso Pai. Esse aqui nega, esse aqui afirma. Por isso ele é anti. Outra coisa de ser anti é porque vem antes. Ok? Vem antes de Jesus. Nós vimos semana passada. Olha aqui, o Cristo está aqui, o Cristo está lá. Mas Jesus nos adverte, não acreditem neles. Então está dizendo que o mentiroso é o que nega. Outra coisa que eu, essa semana estava meditando, quando Jesus pergunta aos discípulos, quem estão dizendo que eu sou? Olha só, o Espírito Santo já atuava bem antes. E aí diziam, uns estão dizendo que você Elias, Jeremias, Isaías também não. E João Batista, né? E João Batista ou alguns dos profetas. Olha só, até legal afirmar que Jesus é um profeta, né? Isso cai bem ou não? Cai ou não? Jesus é um profeta. Pô, Jesus veio no espírito de Elias. Uau! Aleluia! Só que isso tem que passar para a revelação que Pedro teve. E é nessa revelação na qual a igreja está estabelecida. Não, a igreja não está estabelecendo uma revelação de que Jesus é um profeta, ou que Jesus é uma pessoa boa, ou que Jesus foi um homem bom que andou fazendo bem, curando todo enfermo, porque Deus era com ele. Não é nessa revelação que está
a igreja firmada, mas está firmada a revelação que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então fala que ele é o Cristo e que ele é o Filho. O anticristo nega que ele é o Cristo e que nega o Pai e o Filho. Entende? Então também é contra a revelação que a igreja tem. Qual é a revelação que a igreja tem? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O que o anticristo vem trazendo? Que ele não é o Cristo e que ele não é o Filho de Deus. Entendeu? Pega aí para você vencer o espírito do engano, em nome de Jesus. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Você confessa o Cristo? Aleluia. Então confesse, continue confessando, porque aquele que não confessa não tem. Quanto a vocês, olha só que legal, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se é que ouviram, se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Por que eu disse que nós podemos perder nossa salvação? Olha só. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que vos querem enganar. Agora entenda. Nós temos uma posição segura. A gente vai ver daqui a pouco, nos últimos textos aqui de Pedro. Nós temos uma posição segura, na qual nós devemos vigiar para não cair. Paulo também nos advertiu, aquele que está de pé, veja para que não caia. Como é que nós podemos perder a nossa salvação? Agora entenda isso com sabedoria, tá? Não estou aqui falando para você ficar com medo. Falando para você vigiar e ficar firme. Ele nos deu o Espírito Santo, que nos confirma, que é um selo de garantia, mas nós temos a nossa parte. Sim ou não? E vai entendendo. Ele nos deu a salvação como presente, nós aceitamos o presente, certo? Imagina que essa minha Bíblia aqui é a minha salvação. E nela existe, como o pastor Hélio sempre fala, o pacotão da salvação. Tem tudo que eu preciso. Tem aqui vida com prosperidade, eu vivo curado, vivo feliz, vivo vencendo as crises. Na palavra também está dito que em Cristo nós somos conduzidos sempre em triunfo. Diga amém. Aleluia. Está tudo aqui já, né? Diz que posso ter uma vida próspera na minha família, posso ter prosperidade até nos meus relacionamentos com pessoas, com amigos. Está tudo aqui, pacotando a salvação. Beleza. E aí, vem o enganador. Para que ele quer me enganar? Para tirar a minha salvação. Como eu disse, se ele te matar, mas não te enganar, você sobe, que nem um raio. Né? Um raio desce, mas você vai subir como um raio subindo. Vai subir de volta para a glória. Beleza. Tá tudo certo. Só que quando ele vem te enganando, e você vai seguindo, se você seguir o anticristo, porque ele nega Jesus e o Pai. Ou seja, ele nega a salvação. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Entende? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Beleza. Só que quando eu começo a dar ouvido ao anticristo, ao engano, eu começo a seguir alguém que nega a salvação. Então eu estou negando a salvação. Aliás, quando eu escolho o telefone e deixo a garrafa aqui, eu estou rejeitando a garrafa e escolhendo o telefone. Entendeu? Então, quando eu escolho o anticristo, eu estou negando o Cristo. Não tem como ficar com os dois. Como Jesus disse, ou você vai servir a um Senhor e desagradar o outro, ou vice-versa. Ou você vai agradar Jesus e aborrecer o diabo. Ou você vai agradar o diabo e aborrecer Jesus. Qual opção você escolhe? Você entende que tem uma escolha? É isso aí, escolhe Jesus. Não dorme não. Não dorme no barulho do diabo. Lá em Deuteronômio está dito, né? Eis que coloco diante de você o caminho da morte e o caminho da vida. E ele dá a cola, né? Escolhe, pois, a vida. Mas nós temos a escolha. O caminho da morte está sendo apresentado a nós todos os dias. O engano está aí, ó. Ideologia de gênero, ideologia familiar, ideologia de não sei o quê. Que a maconha pode ser legalizada.
Tá aí já, um monte de gente usando maconha, se dando mal, e a gente, tudo bem, tô aqui, tô administrando, vai nessa. Para você ver onde a sua vida está caminhando pro buraco. Entende? O engano está aí, tá? O caminho da morte está aí todo dia, mas temos aqui um caminho de vida. Entende? Temos o caminho de vida é o quê? Jesus Cristo. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé. E diz lá no texto também que nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós podemos retroceder. Está dito em Hebreus que alguns provaram do Santo Espírito, provaram dos poderes do mundo vindouro, da glória, provaram Jesus Cristo, só que diz que eles começaram a caminhar para um outro caminho que não era Jesus, estavam calcando de novo os pés de Cristo, expondo Jesus de novo à vergonha. E aí diz que é impossível torná-los ao arrependimento. Por quê? Porque eles negaram o único caminho, verdade e vida. Não está falando que é impossível converter a pessoa. Está falando que é impossível porque se eu tenho um caminho só de verdade, de ir para a vida, e eu começo a ir por outro caminho, como é que eu vou me arrepender? Arrependimento é o quê? Mudança de direção, não é isso? Uma mudança de, estou indo para lá, agora estou indo para cá. 2 Pedro 3, 17 e 18. Portanto, vocês, está falando para nós, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, olha só, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Pegou, então? Pegou aí o que eu quis dizer? Não fica com medo de perder a salvação, mas esteja atento. Você e eu temos uma garantia. O Senhor nos salvou e nós já estamos assentados em lugares celestiais. Só que se nós começarmos a escolher um outro caminho, eu sinto muito. Sinto mesmo, gente. Porque a minha vontade é ver o céu cheio e o inferno vazio. Só que, infelizmente, vai um bocado de gente para o inferno. Entende? Mas a vontade de Deus qual é? Que todo homem se salve. Mas é possível negar a salvação e escolher o engano. Mas o que nós vamos fazer? Alguém responde? Cadê os corajosos? Vamos escolher Jesus. Escolher a salvação. Não vou caminhar para a morte, eu vou caminhar para a vida. A Bíblia nos adverte o tempo todo, andem de modo digno. Não andem como andam os gentios, andem como novas criaturas. Entende? Então nós temos uma responsabilidade. Não é só, beleza, eu ouvi aqui, agora eu vou para casa, vou viver minha vida. Não. A verdadeira alegria está em Jesus. O verdadeiro prazer está nele, está na presença dele. Davi declarou, né? Que na presença de Jesus há plenitude de alegria. Uau! Ele é quem nos faz ver os caminhos da vida. Então preciso estar com ele. E o meu desafio nessa manhã para você é esse aqui, Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Estejam sempre preenchidos da palavra. Instruam e aconselhem-se uns aos outros, mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então, essa é a nossa missão, estar cheio da palavra, que a palavra de Deus habite ricamente. O que é ricamente? Abundantemente. O tempo todo a palavra aqui, glória a Deus, a palavra está em mim, eu estou na palavra, Deixa a palavra encher a tua vida. Toma um banho da palavra. Glória a Deus. Banho da palavra de Cristo. Todo dia ali, o Senhor é meu pastor. Bendize a minha alma o Senhor. Não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Tudo que Deus fez foi para nós. Para nos beneficiar. O que é que a gente faz agora? Nós respondemos a Ele. Quem está pronto para responder aí? Amém? Então vamos aplaudir Jesus, vamos ficar de pé.
Uhul!